Quando falamos sobre cinema, o que sempre vem à mente é a figura do diretor enquanto o responsável pela criação de um filme. A visão criativa cabe única e exclusivamente a ele. Essa pode ser uma verdade nos dias de hoje, porém, não era o que acontecia na época de ouro de Hollywood. Hollywood consolidou-se por meio do que chamamos de sistema de estúdio, um conjunto de diversos atores trabalhando em conjunto para fazer a máquina do cinema girar. É preciso pensar em Hollywood como uma fábrica onde os papéis estavam muito bem definidos. O ciclo começa nas leituras de histórias dentro dos estúdios, potencialmente interessados ou não, e terminava quando os executivos dos estúdios em Nova York davam checkmate, ou seja, aprovavam o filme. Dessa forma, o sistema era integrado, quer dizer, os estúdios de cinema eram responsáveis pela produção, distribuição e administração de suas próprias cadeias exibidoras. Executivos como Louis B. Mayer e Carl Laemmle são muito mais do que os nomes que aparecem nos créditos iniciais de seus estúdios. Foi graças a eles, que em sua maioria emigrantes do leste europeu, que Hollywood se configurou como a conhecemos. Diretores como Alfred Hitchcock e Frank Capra foram os únicos que conseguiram se destacar no sistema de estúdios, ao firmarem seus nomes antes do título de seus filmes, nos créditos iniciais. Também foram reconhecidos pelos próprios estilos únicos que os consagraram, em gêneros que tinham a liberdade de criação. Hitchcock no gênero suspense e Capra nas comédias de fundo social, que muito contribuiu no New Deal de Roosevelt. Mas foram exceção à parte. A maioria dos diretores eram contratados para trabalhar em diversos gêneros e não tinha autoria no corte final do filme. Os diretores mais autorais e rebeldes, como Humber, Wells ou Huston, foram exilados dos sistemas de estúdio ou migraram para produções de filmes B, ou mesmo depois de muita insistência conseguiram produzir suas próprias obras com a desejada liberdade artística. Uma das coisas mais fascinantes do sistema de estúdio foi perceber o quanto os filmes estão atrelados ao estilo de cada estúdio que o produziu. É muito menos uma questão individual e muito mais de mensagem ideológica e valores. Por exemplo, a Metro-Goldwyn-Mayer tornou-se um estúdio de filmes opulentos ou de temática familiar, como os filmes da cadela Lassie. Seu lema era ter mais estrelas que o céu, o que na época era verdade. Os filmes da Metro se consagraram em produções caras, de Greta Garbo e o épico E o Vento Levou, famosos pelo escapismo que levou milhões aos teatros para esquecerem da recessão econômica e a iminência de guerras. A Warner ficou conhecida pelos filmes de gangsters e de temática mais realista, e seus astros ficaram famosos por representarem mafiosos carismáticos como os atores James Cagney e Humphrey Bogart, mas que eram punidos no final. Nesse contexto, a Universal Studios também criou sua marca. Conhecida como a Major Minor no mercado, ela não se tornou a referência número 1 dos filmes de terror por acaso. Na verdade, isso está ligado a uma jogada de Carl Laemmle Jr., filho do idealizador da Universal. Ele queria trazer temas góticos que pouco interessavam outros estúdios, para competir na primeira linha junto com os filmes de estúdios maiores como a Warner Bros. Como todo bom empreendedor, Carl Laemmle pai concedeu o desejo de seu filho, Carl Laemmle Jr., cedeu a ele a Universal City, em 1928. Um ótimo presente de 21 anos, diga-se de passagem. O pai não se importava se considerava seu ato uma demonstração de nepotismo. Acreditava-se que ele continuaria administrando o estúdio, porém não foi o que aconteceu. Carl Laemmle Jr. teve carta branca para realizar as mudanças que julgavam ser necessárias na Universal. Os projetos de filmes de horror tomaram forma quando a Universal percebeu que precisava se valer de fórmulas para manter a estabilidade e ter sucesso. O que eram as fórmulas? Tratavam-se de filmes de um determinado tipo. Os musicais são uma fórmula, por exemplo, e é aí que se encaixa os filmes de horror. Os filmes de horror eram perfeitos para a Universal por diversas razões. A primeira, a mais óbvia, é a economia. Cenários poderiam ser reaproveitados. As vilas europeias que vemos em Frankenstein de 1931 e Drácula são as mesmas, porém reaproveitadas de um filme para o outro.
Além disso, não precisava de grandes estrelas, mas sim de atores com características marcantes, que foi o caso de Lon Chaney. A tradição de horror na Universal começou movida pelo lucro. Carl Laemmle tinha um bom sistema de distribuição de filmes na Europa. Para se manter no mercado de lá, ele contratou muitos diretores alemães, como Paul Muni, com fortes influências do expressionismo e do gótico. O fascínio pelo mórbido e pela escuridão ajudou a Universal a se diferenciar de outros estúdios norte-americanos. Os filmes mais famosos de horror da Universal, como A Múmia, de 1932, Drácula e Frankenstein, foram idealizados quando outros estúdios estavam centrados em musicais, já que tinham acabado de descobrir o cinema falado. Foi uma época muito frutífera para a Universal, que pôde abocanhar essa fatia do mercado quase sem concorrência. Em uma época em que vivemos saturados por efeitos especiais digitais, é uma lufada de criatividade ver o que a Universal fazia com um orçamento tão apertado. Uma das lendas mais famosas é que o estúdio só esculpia os cenários até certo ponto, já que a névoa tamparia o resto. Não foi à toa que o estúdio, em 1934, saiu do vermelho, faturando $200 mil. Os projetos de horror não se manteve em pé apenas porque o presidente do estúdio era econômico. O sucesso da Universal também deve ser creditado aos que transformaram os filmes em verdadeiras obras de arte. Foram os diretores James Whale, o fotógrafo Karl Freund, Boris Karloff e Bela Lugosi. De alguma forma, eles emprestaram seu talento, consolidando uma fórmula tão perfeita que ela seria retomada pela Universal nos anos 50, quando o sistema de estúdio começou a decair. No começo de 1930, o chefe do estúdio da Paramount, Ben Schubert, pensou em adaptar a versão teatral de Drácula para as telonas. No entanto, achou que o teor da história talvez não fosse adequado à audiência norte-americana. Além disso, o Código Reis, a censura em Hollywood, entrava em cena. Um filme com um homem mordendo pescoços alheios certamente não seria muito bem visto pelos censores. Por isso, a ideia foi engavetada pela Paramount. Alguns anos dali, Carl Laemmle Jr. teve a mesma ideia de Schubert. Tinha os mesmos receios que o colega, mas acreditava que o sucesso na Broadway poderia ser repetido no cinema. O sucesso da Universal com temas mórbidos, como o filme O Homem que Ri de Paul Leni, de 1928, o convenceu de que adaptar Drácula talvez fosse uma boa ideia. Como seu pai, ele tinha uma boa intuição. A decisão de adaptar a versão teatral da Broadway não é exatamente a obra de Bram Stoker. Tem a ver com o processo que a viúva do autor de Drácula moveu contra o filme Nosferatu de 1922, de F. W. Murnau. Ela alegou plágio da obra do marido e ganhou. Laemmle Jr. não queria enfrentar o mesmo problema. Por isso, decidiu comprar os direitos da obra de Stoker. Laemmle Jr. pegou inicialmente 2 nomes da Metro-Goldwyn-Mayer emprestados para essa empreitada: Lon Chaney, o ator, e Todd Browning, o diretor. Ambos já haviam trabalhado na Universal na época de Irving Thalber, mas eram funcionários da Metro-Goldwyn-Mayer naquele momento. A volta para a Universal foi algo bom para os dois, não apenas porque já conheciam a tradição de horror do estúdio, como também estavam cansados do modelo glamuroso da Metro-Goldwyn-Mayer. Infelizmente, Lon Chaney faleceu antes de começar a trabalhar em Drácula. O que teria sido do filme se ele fizesse o protagonista? Nunca saberemos. A morte de Chaney fez com que o outro nome fosse cogitado para o papel principal Bela Lugosi. Até aquele momento, Lugosi tinha sido apenas o intermediário das negociações entre o Universal e o autor da adaptação teatral de Drácula. Ele fazia o papel do vampiro nos palcos da Broadway. Drácula teve um orçamento muito baixo, de apenas $355 mil. Foi rodado em 7 semanas. Para além dos números, é necessário destacar o trabalho de Karl Freund, o diretor de câmara, e o responsável por toda a atmosfera gótica que o filme exala. Emigrado da Alemanha, Freund trouxe o expressionismo para o cinema norte-americano. Drácula, de 1931, trabalha o tempo todo com ângulos de filmagens dramáticos, planos em que os olhos de Bela Lugosi são iluminados enquanto o resto do rosto permanece na escuridão.
Essa forma de filmar seria muito usado posteriormente nos filmes noir, também influenciados pelo expressionismo. Outro detalhe interessante do filme é que quase não existe trilha sonora. Em momentos-chave do filme, há trechos de O Lago dos Cisnes, e isso causa um efeito ainda mais assustador no espectador. A presença de Bela Lugosi e sua atuação contida e caricata sustentam a ausência de música. I am Dracula. Oh, it's really good to see you. I bid you welcome. Nesta época, era muito comum rodar o mesmo filme com atores que falavam uma outra língua, para distribuição em outros países. Uma versão de Drácula em espanhol, que era rodado no mesmo estúdio e cenários, filmados durante a noite, após o encerramento das filmagens da versão principal, mas com atores mexicanos, ficou conhecida pela qualidade artística que alguns críticos consideraram superior ao original. Os movimentos fluidos de câmera, a atmosfera mais horripilante e a beleza da atriz principal, Lupita Tovar, deixaram uma marca cult a esta versão que durante décadas ficou na obscuridade e redescoberta e lançada em home video nos anos 90. Só o ator Carlos Villarias não era páreo para a presença hipnótica de Bela Lugosi. Laemmle estava tão certo do sucesso de Drácula que fechou uma adaptação de Frankenstein semanas antes do lançamento do filme. O magnata estava certo. Drácula foi um sucesso de público, mostrando que a audiência queria mesmo era sentir calafrios no cinema. Mais uma vez, Laemmle Jr. decidiu adaptar a versão teatral de uma obra para o cinema. Ele chamou John Balderston, coautor da versão teatral de Drácula, e o roteirista Robert Florey, para ajudar a recriar a obra de Mary Shelley para o cinema. Nesse momento, a direção do filme também estava nas mãos de Florey. De acordo com o livro O Gênio do Sistema, de 1991, uma mudança na política do estúdio fez com que a direção caísse nas mãos de James Whale. Isso porque Florey tinha pouca experiência dirigindo, o que certamente não era o caso de Whale. Além de ter dirigido um filme de guerra, Johnny End, de 1930, ele havia escrito diálogos para Anjos do Inferno, de 1930, de Howard Hawks. A chegada de Whale a Frankenstein ilustra bastante o que era o sistema de estúdio, um toma lá da cá. Isso porque Laemmle exigiu do diretor dirigir A Ponte de Waterloo, de 1931, outra adaptação teatral para o cinema de estúdio. Para não deixar James totalmente descontente, ele ofereceu a possibilidade de o diretor escolher qual seria seu próximo filme. Whale escolheu Frankenstein, e o resto é história. Outro detalhe bastante emblemático do sistema de estúdio é que Bela Lugosi foi escalado para o papel do monstro. Isto era bastante comum naquela época. Um ator que fizesse sucesso com uma fórmula acabava interpretando vários papéis parecidos, já que eram garantia de sucesso. Como o estúdio fazia contratos abusivos de 6 anos, era muito difícil o ator negar papéis. Ele tinha que fazer um determinado número de filmes por ano. Esse foi um dos motivos pelo quais Bette Davis moveu um processo gigantesco contra sua empregadora, a Warner Brothers. Ao contrário do que acontecia na época, Lugosi recusava-se terminantemente a fazer o papel. A recusa de Bela foi o aceite de Boris Karloff, um ator inglês que fazia pontas em filmes de gangster da Universal. Whale capturou algo assustador, mas muito empático, na expressão do ator. Ele era perfeito para o apelo que o monstro criado pelo Dr. Frankenstein deveria criar. Assim como Drácula, Frankenstein teve baixo orçamento para os padrões da época. O final do filme também diz muito sobre o sistema de estúdio. Ele é deixado em aberto para a possibilidade do estúdio lucrar mais fazendo uma continuação. E foi mesmo o que aconteceu, em 1935, com o filme A Noiva de Frankenstein. Dessa forma, a Universal consolidou-se como o mais conhecido estúdio de horror. Depois do sucesso de Drácula,
Outros estúdios começaram a tentar surfar na onda dos filmes de terror. É o caso da Metro-Goldwyn-Mayer com seu Monstros de 1932, Freaks no original. A história mostra que a Universal não criou um império de horror do nada. Tudo foi fruto da ambição somada ao talento de diretores e atores. Hoje isso seria inconcebível, uma vez que os estúdios perderam a força de outrora. No entanto, a força dessas obras continua sendo alvo de estudos e análises. No fim das contas, Carl Land conseguiu o que queria ser impossível, ser grande permanecendo pequeno. O trabalho de Karl Freund em Wolf Golem, A Última Gargalhada e Metrópolis colocou-o na história do cinema como um dos pais do expressionismo alemão, caracterizado pela distorção de imagens. Porém, em 1929, ele migrou para os Estados Unidos, onde trabalhou junto com Todd Browning em Drácula. Sua direção de fotografia nesse filme chamou tanta atenção dos produtores da Universal que ofereceram-lhe a cadeira de diretor em A Múmia, mais um longa da linha Monsters do estúdio. O que faz este filme tão especial é o primoroso trabalho de Karl Freund na direção, utilizando enquadramentos de forma inteligente, sem desperdiçar o seu potencial dramático. O diretor adota, na maioria do tempo, planos médios e planos gerais médios, enquadrando mais de um personagem na tela e destacando o seu entorno, sendo uma escolha acertadíssima para valorizar o belo uso de sombras que insere uma atmosfera misteriosa no longa. Apesar de priorizar enquadramentos mais abertos, Freund acertadamente usa planos fechados apenas em momentos importantes do filme, como quando a múmia utiliza seus poderes e a câmera foca o seu rosto em um close-up extremo. Outra estratégia dele é recorrer a vários travelings laterais que revelam o objeto em tela lentamente, causando incômodo a quem assiste. O belíssimo trabalho de maquiagem também contribuiu para tornar o monstro amedrontador, dando um aspecto empoeirado a Imhotep, deixando com um aspecto extremamente velho e repulsivo até. Além da maquiagem, a atuação de Boris Karloff é impecável. O ator, que é um dos maiores astros dos filmes de terror até a metade do século XX, utiliza aqui uma voz pausada e mansa, mas intimidante. O trabalho físico de Karloff também destaca-se trazendo uma grande imponência a Imhotep, principalmente através de seus olhares penetrantes e postura encurvada. O Homem Invisível é um filme de 1933 do gênero ficção científica e terror, dirigido por James Whale. O roteiro é de R.S. Sheriff, baseado no romance homônimo de H.G. Wells. Claude Rains protagoniza seu primeiro filme americano, mas seu rosto aparece apenas na última cena, pois em todo o filme ele está coberto de bandagens ou então só se é ouvida sua voz. Hoje é considerado um dos grandes filmes de horror do estúdio Universal, com muitas sequências. Dos monstros da Universal, o Homem Invisível é o mais sanguinário e, curiosamente, um dos poucos humanos. Nada mais assustador, afinal, do que uma pessoa que poderia ser um membro da plateia sucumbindo aos seus anseios de poder e destruição. Ele é um dos personagens que mais fere ou mata pessoas em cena, conseguindo, inclusive, descarrilhar um trem vitimando centenas. Com voz potente e ironia certeira, Claude Rains faz de Jack Griffin um vilão clássico, mesmo não tendo seu rosto em cena. Por ser invisível, Griffin se sente na posição de poder fazer quase tudo o que não poderia quando era visível. Coisas ruins, diga-se de passagem. Griffin mostra-se um ser humano egoísta e suas experiências como invisível só ajudam a fomentar essa sua característica, o que leva o homem a ir aos poucos perdendo sua própria humanidade e dignidade.
O filme não deixa de ser profético como foi o cinema expressionista alemão, ao vislumbrar de forma apocalíptica o que viria a ser a ascensão do nazismo, o Holocausto e 90 milhões provocados por um grupo de genocidas encabeçados por Adolf Hitler. H. Wells, que era socialista praticante, criou este monstro megalomaníaco e cruel como alusão à mão invisível do mercado e dos liberais e elite política e econômica inglesa do século XIX, capaz de sugar o sangue da classe operária, lançar as garras imperialistas aos países do terceiro mundo e mesmo promover uma guerra sangrenta como foi a Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra sentiu-se ameaçada por uma nação emergente, a Alemanha, acabou se tornando o principal articulador para a explosão dessa terrível guerra, que depois foi o estopim para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Hoje, o neoliberalismo, as guerras híbridas, o controle de massas pela web, os dirigentes invisíveis das grandes corporações, o retorno de políticos fascistas de extrema-direita associados com a direita tradicional são a tradução desta mão invisível dos senhores da humanidade, deste monstro sem nome e sem face. O Homem Invisível, neste sentido político e social, é sem dúvida o monstro mais atual, moderno, cruel e criminoso de todos. Aproveitando o sucesso que seus monstros vinham fazendo, a Universal decidiu seguir na linha de segurança e reinvestir no seu maior sucesso até então. A Noiva de Frankenstein é uma sequência direta de Frankenstein. A história começa logo após os eventos trágicos deste, com uma introdução em homenagem à autora do livro, mostra como ocorreu o processo criativo de Mary Shelley. Desta vez, não há uma literatura direta por trás do filme. Henry Frankenstein desiste de seguir seus planos por conta dos acontecimentos do passado, até que se vê convencido pelo insano Dr. Pretorius a dar vida a mais uma criatura. Boris Karloff retorna com o papel que o consagrou, porém desta vez pode ir além, dando mais humanidade ao monstro. Com um tom mais satírico e irônico, A Noiva de Frankenstein nos apresenta uma criatura que desenvolve habilidades e gostos humanos, ao mesmo tempo que retoma a ingenuidade presente em seu antecessor. Muitos críticos perceberam uma alusão da criatura com o Calvário de Cristo, em imagens de perseguição e crucificação. Nesta versão, que é mais próxima do romance, a criatura é articulada e reclama o seu direito à humanidade, que foi negada pelo seu criador. Por final, ele dá mais uma chance a Victor ao reivindicar uma companheira para ele. A atriz Elsa Lanchester assume a dupla função com papéis da escritora e da noiva da criatura, apresentando-nos assim uma nova visão sobre criador e criatura. The Bride of Frankenstein. Assim como o monstro do filme anterior, era, de certo modo, imagem e semelhança de seu criador, que em determinado momento se considera um deus. Neste filme, a nova criatura se mostra dona de si, tal qual a autora. Entrando na década de 40, com a Segunda Guerra Mundial e seus horrores, a Universal optou por investir em mais uma criatura. Novamente, um ser amaldiçoado, incapaz de controlar seus instintos animais. Quem retorna aqui é Bela Lugosi no papel de um cigano responsável por passar à frente sua maldição. Lon Chaney Jr. é o protagonista Lawrence Talbot, que se vê transformado em um animal incontrolável, capaz de atrocidades inimagináveis. Este filme é capaz de reproduzir as mais incríveis analogias. O roteirista, que era judeu, Kurt Siodmak, viu em O Lobisomem a oportunidade de expressar o terror que a vida real impôs com o nazismo, no terror que o cinema é capaz de produzir. A figura do cigano, a condição não escolhida e que se torna uma maldição, o pentagrama, são algumas das referências que Siodmak conseguiu usar no filme. Ao final, é impossível ficarmos indiferentes à condição de Talbot.
Como seus antecessores, o lobisomem definiu a forma como compreendermos este ser. Toda a temática que envolve a figura do lobisomem, criatura que já fazia parte do folclore em diversas culturas, foi consagrada neste filme. Antes do cinema apresentar Drácula e Frankenstein ao mundo, o fantasma da ópera já aterrorizava as pessoas. Foi em 1925 que o diretor Rupert Julian dirigiu a primeira versão do tétrico romance de Gaston Leroux. Na época, o filme tornou-se um marco para o cinema, com cenas do ator Lon Chaney no famigerado papel de Eric, o fantasma, e sua sinistra maquiagem. Na trama, durante uma briga por causa de uma de suas músicas, o compositor tímido sofre um acidente que desfigura seu rosto. Amargurado, passa a viver escondido nos subterrâneos da Ópera de Paris e planeja vingar-se daqueles que ousaram desdenhar de sua criação. A versão de Julian foi bastante impactante, que durante a Segunda Guerra, quando a busca pelo cinema sofreu uma considerável queda, a Universal decidiu recontar a macabra história. O objetivo era utilizar as possibilidades estéticas do Technicolor para criar uma versão colorida do filme, um apelo estético que o estúdio apostou como sucesso. Apesar de belo, as cores diminuíram uma parte significativa do sinistro no fantasma. Claude Rains é mais uma vez o protagonista e entrega a Eric um atormentado cheio de dúvidas. Porém, o diretor Arthur Lubin, responsável por esta versão do filme, não investe no terror, optando por alívio cômicos e sátiras que tornam o filme menos soturno. Contudo, as cenas no palco podem ser consideradas um deleite para os olhos e para os ouvidos. No final da década de 40, com alguns fracassos comerciais, a Universal resolve investir em um filme de monstros, mas não tão assustador. Contando com a dupla de comediantes do estúdio que faziam muito sucesso, Abbott e Costello, a produtora resolveu unir os dois gêneros que poderiam ser incompatíveis, o humor e o terror. O filme ficou conhecido como Abbott e Costello Encontram Frankenstein, de 1948. Esse foi o primeiro de vários filmes da série com a dupla, nas quais aparecem os famosos monstros da Universal. Em cena estão Drácula, Frankenstein e Lobisomem. Nos filmes seguintes, estrelaram A Múmia, Dr. Jekyll e Mr. Hyde e O Homem Invisível. Essa foi a única vez que Bela Lugosi reprisou o papel de Drácula que criara no filme de 1931, como sendo um dos protagonistas. Antes, ele tinha interpretado vampiros em A Marca do Vampiro, de 1935, O Retorno do Vampiro, de 1944, Old Mother Harry Met the Vampire, de 1952, e fez uma aparição cômica como Drácula em Hollywood on Parade, curta-metragem de 1933. Na década de 50, parece que a Universal já havia esgotado sua criatividade na tentativa de criar filmes baratos com criaturas monstruosas. Uma série de longas não trouxeram bons resultados e o estúdio se via no desespero de juntar criaturas para tentar atingir o público de 2 décadas atrás. Nesse último respiro de desespero, uma ideia agradou alguns produtores e nasce assim o último dos monstros de sucesso criados pelo estúdio, o Monstro da Lagoa Negra. Longe da criatividade de seus antecessores, o mérito aqui não é a narrativa, mas a técnica. O monstro criado, apesar do visual tosco para os padrões atuais, merece destaque e elogios. Não obstante, grandes diretores o tomaram como referência nos anos 70 e 80 para criar figuras como Alien, Predador, entre outros.
O diretor Jack Arnold, de O Incrível Homem que Encolheu, coube a difícil missão de comandar um filme com uma história cheia de clichês. Uma expedição entra no rio Amazonas para investigar o fóssil de uma criatura primitiva. Os cientistas acreditam que o achado pode revelar uma espécie de duelo perdido entre mamíferos e anfíbios. É claro, ainda existe um exemplar da espécie vivo que irá aterrorizar todos. O produtor William Alland participava de um jantar durante as filmagens de Cidadão Kane de Orson Welles em 1941, quando o diretor de fotografia mexicano Gabriel Figueroa lhe contou sobre o mito de uma raça de meio peixe e criaturas meio humanas no rio Amazonas. Figueroa falou de um amigo dele que desapareceu na Amazônia enquanto filmava um documentário sobre uma população de peixes. Alan, em seguida, escreveu notas da história intituladas como The Sea Monsters, 10 anos depois. Esta criatura é conhecida no folclore amazonense como boto, que em noites de lua cheia se transforma em um jovem bonito e seduzia as jovens virgens das vilas ribeirinhas nas cestas da região. Esta lenda foi transformada em romance por Lima Barreto e Van Jorico e adaptado para o cinema por Walter Lima Jr. em 1987. Foram criadas várias caracterizações para a criatura. William Allen o visualizava como um triste e bonito monstro. Pensou-se inicialmente em desenhá-lo com uma lustrosa pele de enguia, sem as muitas brânquias da versão final. A vestimenta do ator, com a aparência do monstro, foi produzida em borracha e esponja e custou $15 mil. Mesmo com a falta de criatividade do roteiro, não é possível negar seus pontos fortes. Além do já destacado visual do monstro, a bela fotografia em preto e branco, com filmagens subaquáticas que dão uma sensação onírica e nos entrega cenas emblemáticas e líricas. Este filme criou uma legião de fãs como Guillermo del Toro, que deve ter utilizado o personagem para sua criação do romance e o filme A Forma da Água, que foi grande vencedor do Oscar de 2017 de melhor filme, música, direção de arte e diretor, além do Leão de Ouro no Festival de Veneza neste mesmo ano, além também dos 3 BAFTAs e 2 Globos de Ouro. Uma verdadeira obra-prima do cinema fantástico e de horror. Esses são os principais filmes dessa geração que popularizou o gênero de terror no cinema. Outros, como Corcunda de Notre Dame, O Médico Monstro e O Filho de Frankenstein, também fizeram parte dessa geração, porém sem o mesmo destaque e inovação. A Universal tentou resgatar seus velhos monstros em produções que acabaram decepcionando o público em geral, como foi o caso da Múmia de 2017 com o ator Tom Cruise. Mas com o recente sucesso de O Homem Invisível de 2020, o estúdio contratou a premiada diretora Chloe Zhao, de Nomadland, de 2020, para desenvolver um projeto descrito como sci-fi faroeste futurista baseado na história do Conde Drácula. Ela será roteirista, diretora e produtora através do seu selo, Highwayman. Desta vez, o Rei dos Vampiros está em boas mãos. When my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, He did the mash, he did the monster mash. the monster mash.
It was a graveyard He smash. did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster The mash. monster mash. It was a graveyard They smash. did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. In a shoe. The party had just begun. In a shoe. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. Played the mash. They played the monster The mash. monster mash. It was a graveyard They smash. played the mash. It caught on in a flash. They played the mash. They played